E vamos falar da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou na quarta-feira, terminou nesta quinta-feira, mas lembrando que ainda tem jogos a ser marcados em novas datas para que termine esta 14ª rodada. A gente vai falar aqui dos resultados daqueles jogos que aconteceram no meio de semana, que começou na quarta-feira no empate do Palmeiras, jogando no Allianz Parque, contra o Mirassol, 1-1. Palmeiras fez 1-0 e o Mirassol, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e surpreendendo muita gente, tomara que não surpreenda o Santos no sábado, mas o Mirassol vem fazendo uma campanha consistente dentro do Campeonato Brasileiro e, portanto, tirou um pontinho do Palmeiras, ou tirou 2 pontos do Palmeiras e levou um para Mirassol. Um bom jogo do Mirassol. Na quarta-feira também tivemos a derrota do Ceará jogando lá no Castelão para o Corinthians por 1-0. Corinthians que vinha capengando aí dentro do campeonato e acabou buscando um resultado muito importante lá no Castelão, lá no Ceará, onde não é fácil para jogar. O Ceará que está bem no Campeonato Brasileiro, mas isso não significa que o Ceará não vai brigar ainda contra o rebaixamento. É time que ainda, para fazer mais outros tantos de pontos aí para frente, é muita coisa no momento que o campeonato ainda vai crescendo cada vez mais e endurecendo cada vez mais até chegar ao seu final. Aí na quarta-feira também tivemos aquela maravilhosa, deliciosa vitória do Santos contra o todo-poderoso Flamengo. Para muitos que ainda falam que o Flamengo mastigou, deu aquela remoída, amassou o Santos, olha, como eu disse no vídeo desta quinta-feira, o que o Nel falou e é uma verdade. O Flamengo contra o Santos lembrou aquele time do Diniz, quando o Diniz foi treinador do Santos, que atacava, mas não feria ninguém. Não feria o goleiro do adversário, e foi o caso do Flamengo. O Flamengo teve todo o domínio do jogo ali, naquele meio-campo, na entrada da área do Santos ali, mas o Flamengo não foi aquele time que levou aqueles horrores para o goleiro do Santos. Não. O Frazão fez 2, 3 defesas ali mais importantes no jogo e depois foram defesas, quando a bola chegou, defesas normais dentro de um jogo de futebol. Portanto, o Flamengo teve ali 2, 3 chances muito boas. O Santos, além de fazer o gol dele, teve também mais 2, 3 chances reais para fazer gols e acabou o goleiro do Flamengo, o Rossi, se dando muito bem também nas jogadas. Tivemos o empate do Botafogo, também esse jogo na quarta-feira, contra o Vitória 0-0. O Botafogo que às vezes surpreende, às vezes ele vai e busca resultados importantes e às vezes tropica, como tropicou nesse jogo contra o Vitória, que poderia ter vencido o jogo, mas acabou o goleiro do Vitória, que é um bom goleiro, acabou fazendo boas defesas e livrando o Vitória da derrota, levando um pontinho lá do Engenhão. Na quarta-feira, tivemos também, mais tarde, o empate entre Bragantino e São Paulo, 2-2. O São Paulo fez 1-0, o Bragantino empatou 1-1 e virou o jogo para 2-1. E depois o São Paulo acabou empatando o jogo e ficou um resultado até de bom tamanho. Lembrando que no final o São Paulo deu uma pressionadinha mais no Red Bull Bragantino, mas tudo normal. O Bragantino que estava bastante desfalcado e acabou um resultado, talvez, tamanho legal ali para os dois times. E aí, nesta quinta-feira, tivemos o fechamento desses jogos dessa semana, da 14ª rodada. A derrota do Fluminense, o quarto colocado no Mundial, acabou sendo sucumbido pelo Cruzeiro do Caio Jorge. E acabou o Cruzeiro vencendo por 2-0 lá no Rio de Janeiro,
um resultado muito importante para o Cruzeiro, que está muito bem nesse Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está muito bem no Campeonato Brasileiro. E aí vai ficar agora os jogos. O Grêmio, que já está marcado com o Fortaleza às 20h30, no dia 27/7, na Arena do Grêmio. Aí vai faltar ainda o Atlético Mineiro contra o Sport, o Bahia contra o Fluminense e o Juventude contra o Vasco. A classificação está assim, ó. Agora, o Cruzeiro, com a vitória de ontem, nesta quinta-feira contra o Fluminense, é o líder do campeonato com 30 pontos ganhos e 14 jogos. Aqui eu vou ter que falar os jogos porque bagunçou muito a tabela agora, uns têm mais, outros têm menos. Portanto, o Cruzeiro, líder com 30 pontos ganhos com 14 jogos. O Flamengo é o vice-líder com 27 pontos em 13 jogos. O Red Bull Bragantino em terceiro com 27 pontos e 14 jogos. O Bahia está em quarto com 24 pontos e 13 jogos. Depois temos em quinto lugar o Palmeiras com 23 pontos e 12 jogos. Em sexto, o Botafogo com 22 pontos e 13 jogos. O Fluminense, que está em sétimo, com 20 pontos e 12 jogos. O Atlético Mineiro, com 20 pontos em 13 jogos. O Corinthians, em nono, com 19 pontos e 14 jogos. Depois, em décimo, nós temos o Ceará, com 18 pontos e 13 jogos. 11º, o Mirassol, que é o adversário do Santos, sábado, com 18 pontos em 12 jogos. Uma boa campanha do Mirassol em relação a outros times aí. O Mirassol tem 2 jogos a menos. 12 jogos o Mirassol. O Grêmio, em 12º, com 16 pontos ganhos e 13 jogos. O Santos, que está em 13º, com 14 pontos e 13 jogos. O Internacional, que está em 14º, com 14 pontos e 13 jogos. Em 15º, o Vasco, com 13 pontos e 13 jogos. E aí nós temos ali, com a perna lá, a outra cá e o buracão embaixo, o São Paulo, com 13 pontos em 14 jogos. E aí, ó, na estradinha de terra. Na estradinha de terra vem o Vitória, com 12 pontos e 14 jogos. Depois o Juventude, com 11 pontos e 12 jogos. Depois o Fortaleza, com 10 pontos em 13 jogos. E depois o Sport, na lanterninha, dando tchau para todo mundo. Poeirão na cara, batendo a cabeça nos vidros do ônibus, no meio da buraqueira, vem o Sport com 3 pontos ganhos em 12 jogos. Que coisa que está o Sport. Que coisa. E está se aproximando o jogo do Sport com o Santos. Será? Será que vai sobrar para o Santos dar a mão para o Sport? Eu não quero nem acreditar num negócio desse. Eu não quero nem acreditar num negócio desse. Vamos esperar que o Sport daqui até lá já vence um joguinho para depois jogar contra o Santos. Ou se não, como eu disse, tomara que apareça aí um Mundial aí para o Sport, para a CBF adiar o momento do jogo com o Santos e o Sport. Porque, meu Deus do céu, será que o Santos vai dar a mão para o Sport? Não ganhou de ninguém? Vai ganhar do Santos? Meu pai. Olha, o artilheiro do campeonato é o Caio Jorge, com 12 gols, fez mais um gol ontem contra o Fluminense, e depois o Arrascaeta com 9 gols. Se a gente olhar aqui a tabela, o São Paulo ele está na zona do rebaixamento, porque o São Paulo ele está com 13 pontos ganhos com 14 jogos, e nós temos aqui o Juventude com 11 pontos ganhos e 12 jogos. Quer dizer, em relação com o São Paulo tem 2 jogos a mais. Se o Juventude ganha esses 2 jogos dele, ele ultrapassa o São Paulo. Ele ultrapassa o São Paulo. Se ele ganhar um jogo, ele ultrapassa o São Paulo e o São Paulo entra na zona do rebaixamento. Para muitos dizem que o São Paulo, é aquela frase que os santistas diziam, você lembra? Que o Santos era incaível, que o time grande não cai, o gigante não cai, mas caiu. Só que agora os São Paulinos estão arrancando aí, falando que gigante não cai, time grande cai, mas gigante não cai. É que eles vivem agora aí na ilusão, como dizem aí
os meninos são paulinos, eles não lembram que o São Paulo já disputou uma tacinha de lata lá nos anos 90, 91, quando o São Paulo caiu no Campeonato Paulista. Não foi nem no Brasileiro, foi no Paulista. Caiu para a segunda divisão. O São Paulo disputou a segunda divisão daquele ano. E aí a dona Federação Paulista fez aquele bem bolado, aquele bem rebolado, e aí pegou o campeão lá da tacinha de lata e jogou para fazer a semifinal no Campeonato Paulista grandão. Eles estão esquecendo disso, mas está aí. É só puxar que aparece tudo isso daí no YouTube. Hoje está tudo uma facilidade. Você não precisa nem pegar jornal e ficar desfolhando. Você busca na internet e você acha. Acha até o Zete falando. Caiu. Fazer o quê? Mas é assim. E o Renato Paiva, que me parece que agora é o treinador do Fortaleza, hein? Renato Paiva vai ser o treinador do Fortaleza. O Fortaleza que demitiu o Vojvoda. Talvez ficaram muitos assanhadinhos aí que o Vojvoda poderia ser treinador do Santos, mas depois da apresentação do Santos no meio de semana, eu acredito que não vai sobrar para o Vojvoda, não, hein? Eu acredito que vai ser um pouquinho meio complicado para o Vojvoda. Olha, a 15ª rodada já começa neste sábado, e aí vamos ter todos os jogos. Todos os jogos estarão nessa 15ª rodada completa. Vai começar no sábado com Fortaleza e Bahia às 16 horas no Castelão. Um jogo bom de se acompanhar esse jogo aí, ó. Fortaleza e Bahia no Castelão. É um jogo interessante, às 16 horas. Vai dar um jogo bom. Depois nós vamos ter o Vasco enfrentando o Grêmio às 17h30 em São Januário. Vamos ter também o Mirassol e o Santos às 18h30 lá no Maião, lá em Mirassol. Deve ser um jogo muito bom de se assistir. E o Santos, depois da vitória contra o Flamengo, é aquela injeção de ânimo para todos que ganha essa agulhada assim para dar aquela arrancada, quem sabe, no campeonato. É o que a gente vai esperar. Vamos ver se o Santos possa, sim, vencer o Mirassol, que está muito bem no campeonato, lá em Mirassol, e aí dar uma sequência de vitórias aí que seria muito interessante para o Santos. E também no sábado vamos ter o clássico entre São Paulo e Corinthians, às 21 horas no Morumbi. Um horário excelente para acompanhar um clássico desse, vai ser bem legal, bem legal. No domingo vamos ter Internacional e Ceará às 11 horas, aí, ó, quem quer assistir um joguinho mais tranquilo, no Beira-Rio, às 11 horas, Internacional e Ceará. Um bom jogo para se assistir, horário de almoço, de repente pratão na mão, sentado no sofá, comendo aquele bifão acebolado assim, de domingo, uma mandioquinha esquentadinha do lado, uma delícia também. É aquele domingão que promete. É um domingão legal para gente acompanhar um jogo de futebol 11 horas. Aí vamos ter também no domingo o Cruzeiro e Juventude, às 16 horas no Mineirão. Vamos ter o Vitória contra o Red Bull Bragantino, às 16 horas lá no Barradão. Vamos ter no domingo também Palmeiras e Atlético Mineiro, às 17h30 no Allianz Parque. Vamos ter Sport e Botafogo, às 17h30, Ilha do Retiro. Tomara que o Sport vença esse jogo do Botafogo. Vou torcer muito para o Sport, para quem sabe aí o Botafogo já dá a mão para os caras e deixar os caras um pouquinho mais animados. E aí no domingo, para fechar, vamos ter o Fla-Flu, Flamengo e Fluminense no Maracanã, às 19h30. Portanto, uma rodada completa aí para esse final de semana. Quem sabe aí dá uma alegria para a nação brasileira, mas especialmente o Santos dá uma alegria para a nação santista, porque podemos até ficar um pouquinho acostumado já, um pouquinho mais animado. Se você pegar os últimos 4 jogos do Santos no Campeonato Brasileiro, o Santos venceu 3 e perdeu apenas uma, e aquela uma ainda, que é, como a gente pode falar, uma injustiça para o futebol. O futebol é assim mesmo. Nem sempre que você joga melhor, você vence o jogo. Foi o caso de quarta-feira, que dizem que o Flamengo remoeu, mastigou o Santos, e o Neymar foi lá e desequilibrou com a categoria e com o futebol que ele tem e acabou dando a vitória para o Santos. Vamos esperar agora sábado, que começa mais uma rodada para o Santos e quem sabe aí uma grande vitória do Santos para dar esse ânimo legal
nos torcedores do Santos. Portanto, falei da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já teve jogos, mas ainda não terminou. A gente falou dos jogos que já terminou, e aí vamos ver quando que a CBF vai marcar o restante daqueles jogos que estão faltando. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.